E sejam muito bem-vindos para o vídeo de Mokushiro no Kishi, bem aqui no meu canal. É o seguinte, nos eventos mais atuais do mangá, sendo o capítulo 64, tivemos obviamente o retorno de Galante e de Melascula, ambos membros dos 10 mandamentos, claro, estão aí de volta na obra, foram reintroduzidos com novos designs, etc. E agora eles trabalham pro Rei Arthur e não mais pro Rei dos Demônios, que é um tanto quanto irônico. No caso da Melascula, ela já estava viva, mas no caso do Galante, o cara literalmente virou pó desde a última vez que a gente o viu. E mesmo assim, com o poder do caos, ele acabou retornando com um novo corpo e etc. Basicamente, no vídeo de hoje eu quero dar uma mega especulada com relação aos personagens mortos que podem voltar em Mokushiro no Kishi, trabalhando justamente para o Rei Arthur. Porque, né, com o poder do caos, o Arthur é literalmente um deus que consegue manipular a realidade, fazer qualquer coisa que ele deseje. Ou seja, os personagens que eu iria apresentar para vocês nessa lista, todos eles têm um potencial altíssimo para voltar em Mokushiro no Kishi. Claro que eu peguei os principais que podem retornar, aqueles que importam. Não fique triste, tá? Se eu não peguei o Cavaleiro, né, número 38, o Joãozinho, mas é aquelas coisas. Acaso um personagem que tá nessa lista não apareceu e que você quer que retorne, deixa sua opinião bem aqui no meu comentário, que é a pergunta do vídeo. Dentre os mortos que morreram em Nanatsu Taizai, qual é aquele personagem que você gostaria de rever em Mokushiro no Kishi? Sem mais longas, só vamos. Começarei com óbvio, né, Scanor. Sei que tem muita gente que vai contra essa ideia do Scanor potencialmente voltar à vida. Eu entendo que os momentos finais do Scanor realmente foram emocionantes e bastante impactantes, mas é aquilo, né, cara? Nada impede também do Arthur trazer o Scanor para o seu lado inclusive. Isso, né, claro, iria abalar muito o restante dos 7 pecados capitais e potencialmente, né, cara, também seria uma treta interessante entre Scanor revivido versus Guai, né, o antecessor versus a sua sucessora. Lembrando que como o Scanor literalmente nos seus momentos finais teve o seu corpo, né, o cara virou pó, simplesmente assim, nada impede do poder do caos recriar um corpo totalmente novo pro Scanor, assim como o Galante, né, ganhou um corpo totalmente novo devido ao poder do caos e tudo mais. Claro que, em teoria, né, esse Scanor revivido não teria acesso ao Sunshine e teria acesso a um outro poder caótico, mas, cara, rever o Scanor, sabe, nesse estado totalmente novo e totalmente corrompido, seria triste se ver, seria, mas seria irado ao mesmo tempo, na minha opinião. Hellbrand, a fada, eu sinto tanta pena do Hellbrand, cara, que, meu Jesus, o cara literalmente não consegue morrer apropriadamente. Você lembra, né? Ele morreu, depois usaram a carcaça dele, o seu corpo como marionete, morreu de novo, depois a consciência dele ficou viva naquele capacete do King, e durante uma boa porção da série de Nanatsu, de fato, ele ficou ao lado do seu amigo King via consciência. Ele morreu mesmo somente quando a Diane, possuída, destruiu lá o capacete do Hellbrand. Aí sim, ele morreu como todo, mas, né, nada impede do Arthur trazer o Hellbrand de volta à vida. Claro que ele não é tão poderoso assim nem nada, acho que, né, a chance dele voltar seria mais mesmo para abalar potencialmente o King, né, ao ver o seu amigo mais uma vez diante dele. Najla, a irmã mais jovem do rei Bartra, ela que em termos de combate não acrescenta em absolutamente nada, mas para quem manja da história de Nanatsu no Taizai, sabe que a personagem da Najla tá muito ligada ao Gouter boneco, tanto é que no passado eles acabaram se apaixonando e acabou dando um ruim absurdo, na qual o Gouter foi basicamente, né, cometido ali ao crime de potencialmente abusar da Najla, mas a gente sabe que era tudo balela e blá blá blá. Ela voltando seria mais para abalar o psicológico mesmo do Gouter boneco, que recentemente até no Mokushiro no Kishi o Gouter fez uma baguncinha com os cavaleiros do Arthur, então por que não, né, cara, ferrar um pouco com o Gouter. Zaratras, o pai do Giltand e um antigo cavaleiro sagrado de Iliones, ele que foi morto pelo Hendrickson e pelo Dreyfus, ambos que estavam ali sob a influência do Fraudre, e até mesmo mais tarde na série o Zaratras chega a voltar à vida devido às tramóias da Melascula. Ele retorna e acaba ajudando, por incrível que pareça, o Hendrickson no combate contra o Dreyfus, que ainda estava sob a influência do Fraudre e etc. O Zaratras, por ser um antigo cavaleiro de Iliones, ele será útil para o Arthur, para que ele pudesse, claro, né, ficar sabendo mais sobre o reino de Iliones em si, fora que seria, né, um encontro tanto quanto interessante, cara. Zaratras voltando, seria aquela situação constrangedora pra caceta, envolvendo o personagem do Hendrickson e do Dreyfus, e o próprio Giltand também. Fora que o Zaratras era bastante poderoso, hein, cara, e com o power-up aí potencialmente de magia do caos, aí sim. Gustaf, o irmão da Jericho, que acabou falecendo durante os eventos da segunda temporada do anime, quando os mandamentos invadiram essencialmente o reino de Iliones, e o queridão aí acabou morrendo. Por ser um cavaleiro de Iliones, ele, né, assim como os Zaratras
Atlas também potencialmente poderia informar mais coisas pro Arthur sobre o reino de Lyones, fora que o personagem dele em si, claro, né, cara, faria com que a Jericó, quando ela fosse introduzida na obra, né, potencialmente ela ia ficar bastante abalada ao ver o seu irmão ali diante dela mais uma vez. Aí esse é um compacto, mas então temos aí o grupo de Cavaleiros Sagrados de Lyones, conhecidos como as Presas Estranhas. Agora, desse quarteto, o único que sobreviveu foi o Goldius, cara, que é o queridão ali metálico que tem a habilidade de ficar invisível. Tanto é que recentemente o Goldius chegou a aparecer em um dos capítulos de Mokushiriko, enfrentando o Pelgartzer rapidamente. Porém, a Fraser, que é a mulher dos insetos, o Ruin, que é o queridão ali com o sino, e o outro lá, figurante, os três morreram durante Nanatsu no Taizai. Eles retornando seriam mais cavaleiros que iriam informar coisas interessantes pro Arthur com relação ao reino de Lyones em si. Fora, né, que como os talismãs sombrios foram mortos recentemente, por que não, né, fazer com que os queridos aí sejam os novos talismãs, entre aspas, são bandos figurantes que eu vou te contar. Denzel Lyones, o velho aí que foi morto pela Deiriere quando ele teve o seu corpo possuído pela Nerobasta, uma membra do clã das deusas. A Deiriere foi lá, né, e partiu o corpo do velho ao meio. Relembrando que ele também é irmão do rei Bartra e é mais um personagem que iria informar muitas coisas interessantes sobre Lyones pro Arthur. Claro que o Denzel também tem toda uma conexão com o rei Bartra, então assim, tem treta, e já que ele foi morto por uma demoniazã, né, vai que, né, lá vai celebrar, faz com que o Denzel odeie muito Meliodas, por exemplo. Aí esse é pelo meme, velho, Lord Twigo, mito, a lenda, um simples aprendiz de cavaleiro sagrado que, pra quem não se lembra, ele acabou morrendo quando ele acabou ingerindo sangue de demônio, e o queridão aí literalmente se explodiu em um pedacinho. E é aquela coisa, né, se o Galantes teve um corpo novo, por que não? O Arthur não pode, né, dar um corpo novo em folha pro querido Lord Twigo. Seria hilário se esse cara voltasse, se ele fosse o antagonista, logicamente, pro Meliodas. Cara, já pensaram? Ah, esse aqui é mais um grupo. Em teoria, tô falando sobre Alice e as antigas reencarnações da Elizabeth. Pra quem não se lembra, Elizabeth a deusa foi amaldiçoada e toda santa vez que ela morria, a sua alma somente se reencarnava em outro corpo, e quando ela se lembrava quem ela era realmente ela morria e blá blá blá. Foi esse processo aí por mais de 3.000 anos, que ferrou muito com o nosso querido Meliodas, claro. Já pensaram, velho, se o Arthur trazer simplesmente a maioria das antigas reencarnações da Elizabeth só para atormentar o Meliodas? Seria bastante pesado. Estamos falando aí, claro, da personagem da Liz, dentre as diversas reencarnações que a Elizabeth percorreu durante 3.000 anos. Seria realmente para acabar com o coração do Meliodas. Temos mais um compacto, dessa vez me referindo ao demônio primordial barra o Kusaki barra o Chandler, que, né, se fundindo eles criam aí o demônio primordial. Eu não sei quanto a vocês, mas cara, o Kusaki e o Chandler pra mim foram uma das melhores partes da reta final de Natsu no Taizai. Eu adorava aqueles dois velhos, sábios e poderosos para a caceta. Fora que o design aí do demônio primordial eu acho simplesmente muito irado. Para quem não se lembra, né, o Chandler, mestre do Meliodas, foi morto pela sua cara metade, o Kusaki, e o Kusaki foi morto pelo rei dos demônios enquanto ele estava no corpo dos Elders. E além do mais, esses dois são muito poderosos, né, cara? Quem que não se lembra, durante a Guerra Santa, os dois deram trabalho pros 7 pecados capitais e pros arcanjos também. Então assim, em termos de poder, esses dois seriam ótimos pro arsenal do rei Arthur. Fora, né, que claro, eles também entrariam em conflito com Meliodas e com os Elders. Eu acho que seria um tanto quanto hilário se esses dois voltassem, porque em Nanatsu eles amavam os seus discípulos e queriam protegê-los a qualquer custo. Vai que com a sua ressurreição eles iriam ter a sua personalidade alterada, eles iriam ali querer matar os seus discípulos. Claro também, né, que com a volta do Kusaki, potencialmente já é uma porta de entrada para a volta dos Elders na obra. Ah, o rei dos demônios, oh meu Jesus, um dos piores vilões de Nanatsu no Taizai, na minha humilde opinião, é que também tem a chance de voltar, né, cara? No caso, o estado do rei dos demônios é um tanto quanto esquisito, porque tecnicamente ele não tá morto, mas ele também não tá vivo. É um pouco complicado, né, cara? Quando Meliodas acaba ali com os 10 mandamentos fisicamente, isso impede que o rei dos demônios volte pro nosso mundo fisicamente, mas assim, ele não tá morto, é complicado. Mas seria um tanto quanto irônico se ele retornasse sob a influência do caos. Pra quem não se lembra, a entidade do caos criou originalmente tanto o rei dos demônios e a suprema divindade,
e ambos, o Rei dos Demônios e a Suprema, acabaram selando a entidade do caos, porque eles temiam o poder da entidade, etc. E agora que a entidade se libertou, está com o Arthur, vai que o Arthur, né, literalmente coloque o Rei dos Demônios sob a sua coleira. Seria irônico e muito irado. E zoação à parte, o Rei dos Demônios também é bem poderoso e iria incrementar o arsenal do Arthur, e também tem Meliodas e Zeldas na jogada, né, cara, e envolvendo o Rei dos Demônios é treta. E aí vai uma menção honrosa para Deriere, uma antiga membra dos 10 Mandamentos, ela que é um desses personagens que morreram na Natsu no Taizai, que estão mais do que confirmados que irão reaparecer em Mokushoku no Kishi. Pra quem não se lembra quando o Mael matou a Deriere, logo depois ele acabou usando um feitiçozinho ali, que iria permitir basicamente que a alma da Deriere reencarnasse em um outro corpo. Ou seja, atualmente Mokushoku no Kishi, tecnicamente a Deriere é pra ter, né, com os 16 anos e etc. Aí vem a pergunta, será que ela vai se lembrar sobre a sua vida passada ou não, né, cara? Mas ela, sob a influência do Arthur, eu acho que não. Acho que a nova Deriere, entre aspas, vai ser mesmo uma aliada. Mas vai uma menção honrosa pra queridona. Doloro, o antigo membro dos 10 Mandamentos e um dos grandes reis dos gigantes. Ele que acabou sendo morto pelo Chandler, né, cara? Ao ponto que o Chandler cortou os seus 4 braços e o deixou para morrer. Ele voltando seria mais para, claro, ter todo o conflito com a personagem da Diane, e seria interessante, já que ele perdeu seus 4 braços como seu possível retorno. Talvez ele ganharia braços caóticos e mega bizarros, fora que o cara era poderoso. E esse é o meu lado de fanboy, né, gritando alto, mas eu queria muito de que, alguma forma, de algum jeito, o Arthur trouxesse o Starosta de volta. Eu sei que ele é o Mael, e atualmente o Mael tá vivo ali, perambulando, etc. Mas vai que, de alguma forma, o poder caótico iria permitir que o Arthur reconstruísse aí a personalidade completa do Starosta com um corpo novo em folha. Só traga o Starosta de volta na capa. Ele foi o melhor vilão de todos e dava, né, pra ter um conflito de Starosta versus Mael. Trago de volta. Fraudry, um dos maiores, né, manipuladores, caras na Taizai. O que esse cara planejou não está no gibi. O seu retorno iria deixá-lo em conflito com o personagem do Griamor, do Dreyfus, Hendrickson também, e claro, o Meliodas. Fora que, com o retorno do Fraudry, né, o queridão dava pra atacar na cara do Meliodas e dizendo, ué, cadê aquele demônio possuído que me matou a sangue feio? Agora tu tá todo aí banzinho. Cadê? Seria um conflito de personagem muito interessante envolvendo o Meliodas. E já que, né, o Fraudry teve literalmente a parte de cima do seu corpo estourado, Arthur, né, magiazinha do Caos Bimba, uma nova parte superior pro Fraudry. E ele até que era poderoso, ele era um estrategista bem nato, tem que admitir. Gloxinia, o primeiro rei fada que acabou falecendo no conflito contra o Chandler. O Gloxinia era muito poderoso. O seu retorno, obviamente, o iria deixar em conflito com o King, só para abalar ainda mais a vida do terceiro rei das fadas. Eu estaria mais interessado na ressurreição do Gloxinia, mais para ver o seu novo arsenal, porque, né, ele morto, tecnicamente já era para ter perdido a Básicas, né? Embora ele era o rei fada, e quando ele virou mandamento, ele ainda tinha acesso ao Básicas por alguma razão, já que, né, era um treco de fada, ele virou mandamento, demônio, blá blá blá. Eu acharia interessante que tipo de arsenal novo ele teria sob o poder do caos, e o Gloxinia é legal, vamos admitir. Mons Pittel, o antigo membro dos 10 Mandamentos que acabou morrendo nas mãos do Starosta. O cara, né, era incrivelmente poderoso, mais um que iria aumentar muito o poder de fogo do Rei Arthur. Fora, né, que com a possível volta do Mons Pittel, isso iria o deixar em contato possível com o Mael, né? Talvez ele iria buscar vingança, etc. E como eu falei agora há pouco na porção do vídeo envolvendo a Deriere, que muito provável que ela irá aparecer em algum momento da obra, eu tenho certeza. O Mons Pittel voltando à vida, né, sob a influência do caos maligno, se encontrando com essa nova Deriere, seria muito interessante, né, cara? A história desses dois nunca foi tecnicamente concluída em Nanatsu no Taizai. O Mons Pittel não conseguiu demonstrar todo o seu amor pra Deriere, não se declarou e etc. Agora é a hora. Esse vai ser mais um grupo que eu tô falando sobre antigos membros dos 10 Mandamentos que tiveram quase, sabe, zero destaque na obra. Eu tô falando do Calmadius, do Anaraki, que é o baixinho, e o Bigodudo, sendo que o Anaraki e o Bigodudo foram mortos pelo Meliodas quando ele abandonou os 10 Mandamentos, e o Calmadius foi morto pelo Gloxinia e pelo Dolor na Guerra Santa de 3.000 anos atrás. Esses somente são 3 mandamentos que, novamente, não tiveram muito destaque, eles voltando aí a aumentar o poder militar do Arthur, e, né, são 3 pessoas que têm um passado muito colado com Meliodas e treta. Falando em passado, temos então o Gouter original, o Gouter demônio, que foi um dos personagens mais importantes na Nanatsu no Taizai. O cara simplesmente foi o principal responsável por acabar com a Guerra Santa de 3.000 anos atrás. Ele era bastante poderoso com feitiços de controle mental e etc. Ele voltando sob a influência do Arthur seria interessante, isso
isso o iria colocar em conflito, claro, com o Gouter, boneco, a sua criação, e também com o Mael, né? Porque, pra quem não se lembra, o Mael acabou matando a amada do Gouter aí, demônio, e o Gouter demônio, em troca, retribuiu da forma mais carinhosa de todas, que ele simplesmente arruinou completamente a vida do Mael. Seria muito interessante o seu possível retorno. Ai, Jesus, os 6 Cavaleiros Negros, os vilões de Nanatsu no Taizai, Prisioneiros do Céu. Agora, o filme em si do Prisioneiros do Céu não é canônico, porém, o grupo aí é canônico. Eles foram mencionados diretamente no mangá, participando da Guerra Santa de 3.000 anos atrás. E presumo eu que eles morreram, não sei. O que eu quero dizer é que, agora que, né, os mortos podem voltar, por que não Arthur não traz esses caras aí de volta? E aí sim a gente tem a história canônica deles sendo contado, tá ligado? De uma forma muito melhor de como foi apresentada para nós lá no filme do Prisioneiros do Céu. Eu odeio esses caras, mas ó, sendo reintroduzidos apropriadamente, bonitinho, o roteiro em cima, vai que cola. E falando em pessoas que odeiam, Suprema Divindade é mais outra que tem a possibilidade de voltar sob a coleirinha do Rei Arthur. Ela que ajudou o Demon King a selar a entidade do caos em primeiro lugar. Ela voltando aí sob a influência do Arthur seria muito irônico. Ela que foi derrotada, né, cara, pelos Elders e pelo Meliodas no filme Nanatsu no Taizai, Amaldiçoados pela Luz, que é 100% canônico. Ela tá no mesmo barco do Rei dos Demônios, tá ligado? Ela tecnicamente não tá morta, mas ela também não tá viva. É complicado, mas ela tem sim chances de voltar. E com ela potencialmente retornando, isso também serve um atritozinho ali pra personagem da Elizabeth, logicamente. Temos então os 3 arcanjos, o Sariel, Tarmiel e o Ludociel, que esses são 3 pessoas que tecnicamente também não estão mortos. O que acontece com eles é que eles não têm mais no corpo físico, ou seja, somente a forma astral desses 3 estão vivas por aí. E o Nakaba também no passado já deixou uma dicasinha que esses 3 também têm uma chance absurda de retornar em Mokushokan no Kishi, mas o Rei Arthur, né, sempre pode se adiantar e simplesmente criar 3 corpos novos para que os 3 arcanjos, né, habitem esses corpos novos. O Arthur basta fazer uma lavagem cerebral e bimba, e tem aí os 3 arcanjos lutando ao seu lado, e são 3 personagens bastante poderosos, que claro, tem toda uma história com o personagem do Mael, e seria um conflito mega interessante. E pra fechar a lista, o personagem do Jivago, que é o pai adotivo do Ban. Em termos de combate, esse cara não iria servir de nada mais em termo emocional, e seria abalar muito o personagem do Ban, logicamente, tipo, tá vendo mais uma vez o seu pai adotivo diante dele, e potencialmente como inimigo dessa vez, tá ligado? Fora que com a volta do Jivago, a gente poderia até mesmo ter uma expansão no clã do Jivago, que é o clã dos Homens Fera, que não teve tanto destaque assim em Nanatsu no Taizai, mas ele é um desses caras que, tipo, volta só pra acertar o cocoroco dos personagens das antigas, tá ligado? E bom, galera, basicamente isso. Fiz a rapa mesmo nos personagens principais que morreram em Nanatsu no Taizai, que, como eu falei no começo do vídeo, todos esses que eu apresentei na lista têm uma chance absurda de retornar devido ao poder caótico do Rei Arthur. E claro, né, se eu deixei de falar de algum personagem que você quer que retorne, deixe esse personagem, a sua opinião, bem aqui no comentário, beleza? É isso, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se possível, deixe um likezinho que ajuda muito no engajamento. É novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família e de preferência, é claro, ative também o sininho se não perde um vídeo novo de Nanatsu no Taizai / Mokushokan no Kishi aqui no canal. Até a próxima, fui!